Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal. Quero convidar você a estudar um pouco mais na Bíblia e junto nós vamos aprender um pouco mais hoje sobre os livros do juízo. Eu escolhi esse tema para nós estudarmos porque muita gente tem dúvida, né? Mas está tudo na palavra de Deus. E eu quero convidar você a participar. Não vou concluir com este vídeo, vamos fazer 2 vídeos, né? E peço a você que continue assistindo, assiste o primeiro vídeo, o segundo vídeo, para você entender completamente sobre os livros do juízo. Os livros do juízo nós vamos falar aqui sobre 3 livros que estão na Bíblia, certo? E nós vamos falar aqui o que acontece para estar escrito no livro, né, nesses livros, quem vai estar escrito, quem não vai estar, né? E alguns motivos para estar escritos e outros motivos para não estar escritos. Então preste bem atenção, tira um tempinho para ouvir o vídeo, né? Pode comparar os textos na sua Bíblia, pausa o vídeo, vai lá e pega a sua Bíblia e acompanha os textos. Eu vou estar falando o texto, vou estar lendo os textos, né? E aí você pode comparar na sua Bíblia. Com certeza está escrito na minha e está escrito na sua também. Algumas versões podem estar um pouquinho diferentes, mas o significado é o mesmo, o sentido é o mesmo, tem que levar para o mesmo caminho. Qual que é o caminho? O caminho é da salvação, o caminho de Cristo. O caminho é as pegadas de Jesus para se aproximar de Jesus. E eu quero fazer um convite para você compartilhar o vídeo, para você se inscrever no canal, você que não é inscrito ainda. Aperte o sininho para você receber as notificações. Compartilhe com a sua igreja, com seus vizinhos, com seus amigos, né? Para as pessoas que têm dúvida também aprender sobre o assunto. E pode pesquisar mais sobre o assunto, queridos. Não fica só nesse tema que eu estou falando, só nesses versos. Pesquisa mais, procura mais, conhece mais, obtenha o conhecimento. Busca através da oração e do Espírito Santo o conhecimento. Só existe essa maneira, este meio de obtermos o conhecimento. Que Deus ele promete que dá àquele que o busca, mas aquele que o busca de coração, aquele que está se purificando, se limpando, se preparando, ok? E que você possa ser uma dessas pessoas, tá? Que tem esse desejo no coração. Queridos, os livros do juízo, tá certo? Aí vamos falar sobre os livros, mas temos que falar um pouquinho de lei, né? Porque uma coisa leva a outra. A lei é a norma do juízo. Tem os livros do juízo, mas a lei é a norma do juízo, certo? No livro de Tiago 1, verso 25, eu quero que você acompanhe, que fala ali sobre a lei e o juízo. Olha bem, presta atenção. Tiago 1, verso 25. Nós vamos ler do 25 até o 27, tá? Que vai explicar um pouco para nós ali, que diz assim, ó. Tiago 1, verso 25 ao 27. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Queridos, o texto está deixando claro, não somente ouvinte, tem que praticar, tem que colocar em prática. Esse será feliz no que realiza. Porque quando você coloca em prática as coisas de Deus, você consegue ser feliz, mesmo em meio às tribulações, certo? Continuando. Se alguém supõe ser religioso, é o que a maioria acha, que é religioso, né? Deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A Bíblia deixa bem clara. E como que está hoje a língua da geração do povo, hein? Né? Aí as pessoas se acham cristãs. Esse texto aqui derruba tudo, derruba todos, né? Derruba todo mundo. Não tem cristão nenhum. São muito poucos, né? Ao 27. A religião pura é sem mácula. Então a religião pura é o que? Sem mácula é o que? Sem mancha. Sem mancha é o que? Sem pecado. Ah, mas nós temos pecado, somos pecadores. Sim, somos pecadores. Mas Deus deixou a lei para nós olharmos como um espelho e nos limparmos. E aí, estarmos sem mácula, sem mancha. Quando eu olho no espelho que é a lei, ela mostra o que eu tenho que fazer, mostra o caminho que eu tenho que seguir. Sem a lei não tem um caminho, ela não mostra nada sem lei. Eu faço o que eu quero. Mas não é assim, Deus deixou uma regra. Só que ele deixou também o livre-arbítrio. Eu posso escolher se eu quero seguir a regra ou não. Satanás escolheu a não seguir. E arrastou a terça parte dos anjos a seguir ele, não querendo seguir a lei de Deus. Quando eu escolho, usando o meu livre-arbítrio, a não seguir as leis, eu estou escolhendo a mesma coisa que Satanás. Eu estou escolhendo estar do lado de Satanás. Você prestou atenção?
Como que isso é ruim? Deus deixa a lei, deixa a regra, e ele fala que a religião pura é sem mancha, sem mácula. Aí vem as pessoas e falam, mas é impossível seguir, porque nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores. Mas Deus deixou um espelho para que me mostre aonde eu estou sujo, eu estou manchado, para mim ir lá e limpar, passar um pano e limpar. Como é esse espelho? O espelho é a lei de Deus. E a mancha que está em mim é a minha deficiência no pecado. É a minha prática do mal. E a lei vai falar onde eu estou errando ou não. Aí eu vou lá e paro. É onde eu estou me limpando. Estou tirando a mancha, a mácula. E aí eu estou vivendo uma religião pura. É essa que eu tenho que viver para estar na presença de Jesus, para estar no céu. Então a religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta. Aí ele dá algumas dicas de algumas coisas que temos que fazer. Não é que é só isso. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha que interessante. Tem que visitar, tem que fazer o bem, faz parte de amar o próximo como a nós mesmos. Mas eu quero que você preste atenção no finalzinho. Guardar-se incontaminado das coisas do mundo. Então tudo que o inimigo oferece para nós aí de bandeja no mundo, falando que não faz mal, é o que ele fez com Eva lá no Jardim do Éden. Come, não faz mal, você não vai morrer. É certo que não morrerás. Então pode fazer tudo que está no mundo, que não tem problema algum. Não se contamine, Deus fala, segue a lei. Olha pelo espelho, que é a lei, e ele vai te mostrar o caminho que deve seguir, este caminho que deve seguir. E daí você não vai se contaminar com as coisas do mundo. Mas quando você tira a lei de Deus e fala que ela não é válida, não precisa mais, e segue a lei do homem, você está seguindo o mundo, está se contaminando com o mundo. E a maioria está caindo nessa armadilha. E vão ser julgados no final. E aonde que vai estar o julgamento? Como nós vamos ser julgados? Nos livros. Nos livros. Tudo é registrado. Sabe por que é registrado? Não é que Deus precisa disso, os anjos não precisam disso, os anjos têm inteligência 100%, eles lembram de tudo. Deus jamais esquece das coisas. Mas é registrado nos livros por causa de nós, pecadores, nós precisamos desse registro, nós não lembramos. Se eu te perguntasse para você aqui, há 10 anos atrás, uma data exata, um dia exato, você se lembra de tudo que você fez naquele dia, segundo por segundo, desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir? Você se lembraria? Nunca. Jamais. Então Deus precisa registrar para quando você querer inventar alguma coisa, está registrado, está marcado, não tem como você fugir, não tem como inventar, desculpa. Deus vai falar para você, está aqui, espera aí, está aqui, e aí? Né? Então eu vou ser julgado pela lei da liberdade, mas vai estar tudo registrado, mas registrado por minha causa, porque eu sou pecador e não lembro das coisas. Deus não se esquece. Aí é separado nos livros que vai ser registrado. Nós vamos estar estudando isso. O que vai ser registrado em cada livro. Tá certo? Vamos ver mais um pouco ainda sobre a lei aqui, né? Tiago 2, do verso 8 ao 20. Tiago 2, do verso 8 ao 20. Olha que interessante. Se vós, contudo, observar a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente segue, né, obedecendo as leis régias, segundo as Escrituras, lá diz, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Fazeis o bem. Não é isso que temos que fazer? A lei é essa, é parte do espelho que está dizendo para nós. Se todavia fazeis exceção de pessoa, cometeis pecado. Então, se eu não amar todos, tanto negro, moreno, japonês, polaco, alto, baixo, gordo, eu já estou separando pessoas. Não estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Já não estou mais seguindo as regras, as leis. Não estou mais olhando no espelho. O espelho diz o quê? Ama todos de igual maneira, como Jesus amou. Você está vendo como que é? Aí ele fala, se eu não fizer isso, eu estou cometendo pecado. Sendo erguido pela lei como transgressor. Arguido, né? Pela lei como transgressor. O arguido é o quê? Sendo censurado, sendo acusado pela lei como transgressor. Então, se eu não estou fazendo isso, eu vou ser censurado. Ok? O verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, são 10 regras. Né? Se eu tiro uma fora, faço exceção de pessoas, eu já sou culpado de todas, as outras não valeu nada para mim. Porque pecado é pecado. Se eu pequei, vai ser perdido, vai ser julgado, punido e acabou.
Ah, mas eu fiz as outras todas. Mas não fez essa. Você lembra do jovem rico? Vou te dar essa experiência aqui, esse exemplo. O jovem rico disse que guardava todas as leis, todos os mandamentos. Ele fala para Jesus, eu guardo desde pequeno tudo isso. Aí Jesus vai lá e manda ele vender tudo e dar aos pobres. Aqui tinha um mandamento que ele não guardava. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está dentro dos mandamentos. Ele preferiu os bens do que amar a Deus, do que entregar todos os bens para provar que amava, que guardava os mandamentos. Então ele achava que guardava os mandamentos. Então às vezes nós achamos que guardamos as leis de Deus, mas tropeçamos em alguma. Quando eu tropeço em alguma, o texto deixa claro, não vale nada os outros. Então se eu não amo o meu próximo como a ti mesmo, eu posso matar, posso roubar, porque se eu não amo ele, eu posso roubar ele, posso matar ele. Agora se eu amo, eu não vou roubar, não vou matar, eu estou seguindo as leis, seguindo os mandamentos. E aqui ele cita alguns dos mandamentos. Olha para você ver aqui. Porque aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterar, porém matar, vencer a transgressão da lei. Por que ele cita esses mandamentos e não os outros todos? Porque não é necessidade. Deus citou os menores aqui porque seriam mais fáceis de falar. Então ele cita em outros lugares também esses mandamentos porque é mais fácil, ele não vai citar todos os mandamentos, mas ele está citando parte dos mandamentos, dizendo que vale todos os mandamentos, que todos são válidos. Então não tem o que tirar fora nenhum. Em lugar nenhum da Bíblia manda tirar algum, separar algum. Certo? Aí ele fala no 12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aquele que hão de ser julgado pela lei da liberdade. A lei da liberdade é o livre-arbítrio. Deus deixa as regras, o diabo vem e diz regras contrárias, como ele fez com Eva. Deus disse não come, o diabo falou come. Certo? Então nós vamos ser julgados por essa lei de escolha. A lei de escolha tem todos os mandamentos nela. Ou eu guardo, ou eu não guardo. Se eu tropeço em um, não vale nada os outros. Eva comeu a maçã. O que aconteceu? Perdeu todos os outros, perdeu todos os requisitos. Foi julgada, condenada. Mas Deus deu o direito para ela de recuperação ainda, durante a vida. Que não morreria na hora. Morreria com a transgressão do pecado. Assim é conosco. Transgredimos uma lei e se não obedecemos, voltamos atrás, se arrependemos, vamos ser julgados quando ele voltar e condenados, destruídos. Então, ele está me dando chance ainda de ver em qual lei que eu estou pisando, qual delas que eu estou ainda falhando e, através desse espelho, seguir corretamente. E nós vamos ver onde está escrito, né? Ok? Vamos lá, então. Os livros que serão abertos no juízo são pelo menos 3. E o primeiro é o livro da vida, o segundo é o livro das memórias, livro memorial, e o terceiro é o livro da morte. Qual desses livros você vai querer estar escrito? É muito sério, hein? Queridos, nós vamos fazer mais alguns vídeos. Eu vou parar por aqui para ficar vídeos curtos, mais fácil das pessoas estar assistindo, tá? Então vamos dar uma sequência aí. Assista a sequência, não perca, compartilha para você saber agora. Nós vamos buscar na Bíblia onde está escrito. Nós vamos falar no segundo vídeo sobre o livro da vida. O que vai acontecer? Quem que vai ter os seus nomes lá? O que tem que fazer para ter os seus nomes lá? Tudo na Bíblia. Gostaria que você acompanhasse, não perca. Compartilha, avisa os seus parentes, seus amigos aí do segundo vídeo. Mostre para eles esse vídeo aí. Aperte o sininho, se inscrevam. E Deus seja louvado. Beleza? E vamos junto aí pregar o Evangelho a quem precisa enquanto há tempo. Deus te abençoe e te guarda.